você. E hoje temos uma presença dela aqui com mais de 10 anos de experiência em terapia de injetáveis, é referência na área e mentora de médicos. Médica formada pela FURB, com especializações na Harvard Medical School em medicina do estilo de vida. Ficaram curiosos também, né? Vocês vão saber. Também é health coach e membro de associações renomadas. À frente de uma clínica premiada em Curitiba, ela se destaca como palestrante e formadora de profissionais em todo o país. Doutora Joana Yarokrinsky, seja muito bem-vinda ao Manda Quem Pode. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Então, antes vamos começar primeiro, antes de falar com ela, vamos agradecer ao nosso patrocinador. Exatamente. Lembrando que a gente é patrocinado pela Outdoor Media, maior rede de mídia, né, daqui do Sul. Isso. O Alisson Pontarola, nosso grande parceiro. Obrigado, viu? Obrigada, aqui temos alguns livros do Alisson também. E vamos falar com a doutora Joana. Doutora Joana, o que levou você a começar, né, a pensar nisso, a ser médica e trabalhar com essa parte do estilo de vida? Então, na verdade, o ser médico eu sempre quis, né? Então, eu Desde entrei, pequena? desde pequena. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, é muito nova. Então, com 23, 24, eu já estava me formando. Eu fui mais para a área de UTI, emergência, e lá eu fiquei. E aí veio o filho, o primeiro, e aí eu queria... Tava à beira do burnout, assim, né? Eu falei, gente, mas é que eu tô tratando só na UTI, aquilo me deixava triste, chateada, é pesado. Eu falei, eu tenho que ir pro outro lado, né? Não quero tratar doença, eu quero fazer a pessoa não ficar doente. E aí eu comecei a buscar, daí, na verdade, eu busquei uma coach em carreira, aqui em Curitiba, e falei, olha, não sei qual que é a área aqui, mas eu quero mais ou menos isso. E aí, isso faz bastante tempo, e aí eu fiz uma especialização em medicina, na verdade, funcional, integrativa, aqui no Brasil tinha pouco, aí eu fiz um pouco fora, aí fui montando o conceito, e daí assim nasceu o consultório. E essa medicina do estilo de vida, né? Foi esse o curso que você fez lá em Harvard. Isso. O que é isso? É mais ou menos assim, quando você vai num cardiologista, por exemplo, porque você está tomando o remédio do colesterol, do triglicerídeos e um diabetes. Aí ele está com a pressão alta, daí ele olha para você e fala assim, olha, mas é importante que você faça exercício e perca peso, e coma direito. Obrigada, tá? A pessoa vai embora, mas como fazer isso? Né? Tá, todo mundo sabe, eu falo para os meus pacientes, é só você botar no Google para você saber o que você tem que fazer, mas eu tô aqui para ajudar a isso ser feito. Então, aí você muda o estilo de vida da pessoa mesmo, como um todo, não assim só, vamos fazer só uma dieta, né? É o horário de dormir, é o estilo do trabalho, é como a pessoa se relaciona com isso, é a relação dela com a comida, com os finais de semana, com a família. Então, ele engloba espiritualidade, tudo, que aí você consegue ver o paciente como um todo. Você faz esse 360 com o seu paciente. Então. Exatamente. Que é bem diferente do que o que a gente está acostumado a ver tradicionalmente, né? Você vai num nutrólogo, ele vai te dar uma dieta e, sei lá, manipulados. Você vai num cardiologista, ele vai falar o que você pode e o que você não pode, mas você vai ter que procurar um personal para ele dizer que tipo de exercício para que... Então, acaba que as pessoas, acho que até no meio desse processo, elas até se cansam um pouquinho, né? E assim, a medicina tradicional, o especialista ele tem que existir, claro, isso é óbvio, assim. Mas aí é como se eu fosse o suporte para isso do paciente, como se eu fosse o personal médico do paciente. Que eu tô com esse problema, eu vou aonde? Eu vou, direciono, vejo se é aquilo mesmo. Eu preciso de um médico mais especializado nisso. Eu vou lá, eu pesquiso para acompanhar o paciente. Então, meus pacientes estão comigo, assim, normalmente 5, 6 anos. Eu atendo a família inteira. Então, você acaba virando uma referência ali, a partir de mim que acaba saindo tudo. Você tem bem essa característica desse atendimento mais VIP, né? Se que eu posso dizer assim. Esse é o conceito que eu tirei da minha cabeça, enfim. Com algumas referências de médicos no exterior, assim, que... Tem um livro que eu li que chama Amor, Medicina e Milagres. E esse, do Bernie Siegel. E ele era um oncologista, ainda, né? E ele, um dado momento da vida, ele operava. Aí ele falou assim, cara, não aguento mais operar, né? Eu tô operando e não faz sentido, as pessoas morrem e tal. E daí ele inverteu, ele falou, não, eu vou tentar atender o paciente com mais tempo, com mais paciência. Ele tirou a mesa do consultório dele. Então, o consultório não tinha mais mesa. Isso ele conta no livro. E ele falou que aquilo é uma coisa muito simples, aquilo mudou totalmente o relacionamento dele com o paciente. Tanto que no meu consultório não tem mesa.
Agora que tem lá, não deu para ficar 100 meses, é uma que se mexe, assim, enfim. Mas o primeiro não tinha. Então, você vai pegando referência e você constrói um conceito. Que foi isso e mais ou menos como eu queria ser tratado. Né? Eu queria, se eu fosse uma paciente, eu queria que fosse assim, assim. Eu queria ser mimada, eu queria que o médico me ligasse. Então, aí foi moldando, e tanto que as meninas que trabalham comigo estão lá desde o começo. Então, assim, porque são pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito. Com a humanização, né? Exato, com a mesma coisa. Então, todo mundo no consultório fala a mesma língua. Às vezes o paciente volta anos depois, nossa, você ainda está aqui. E é a mesma pessoa, entendeu? E sabe que você falando isso, eu sempre pensava assim, porque você vai, por exemplo, num cardiologista, né? Daí o cardiologista, ele vai lá, vai te dar um monte de remédio. Mas, ao mesmo tempo, você olha para o cardiologista, ele é uma pessoa que ele está acima do peso. Daí você pensa, gente, ele trabalha, ele é médico e não se cuida. Por que a maioria dos médicos hoje, né, hoje acho que já nem tanto, mas antigamente você via que sempre eles eram pessoas que eles sabem muito sobre ali a especialização deles, mas ao mesmo tempo eles não se cuidavam com a saúde deles. Com essa autoimagem. Né? Isso, e aí eu sempre me perguntei isso. E aí você entra com essa questão, que aí você já cuida do todo. Do todo. Mas você sabe que isso é uma coisa assim que a gente, como eu sou professora, mentora de médicos, você vê muito isso na profissão médico. Então, assim, é que foram épocas diferentes, né? Então, na minha época, assim, desde a faculdade, você tem que já fazer plantão de muitas horas. Então, você saía muito com um conceito assim, eu preciso trabalhar e that's it, é isso, a minha vida é essa, eu preciso trabalhar. Então, você vê uma grande gama de profissionais em burnout, né? Tipo, e daí, às vezes a pessoa tá ali, mas ela já não tem tempo, entendeu? Mas isso tá mudando um pouco. Antes de eu entrar nessa área que eu tô agora, eu nem tenho muitas fotos, graças a Deus, mas enfim. Aí quando eu comecei a fazer, porque eu fazia essa coisa da UTI, de muito plantão, tipo 10 empregos, era uma loucura. E aí quando eu fui na mulher, na coach, mudei, né? Vou para essa área, achei lá a área, o curso que eu queria fazer aqui no Brasil, enfim. O Dr. Laí Ribeiro, que é uma referência no Brasil inteiro e tal. E aí ele falava muito isso. Ele falou, gente, como é que vocês vão fazendo uma coisa para o paciente que você não pratica? Né? Você vai lá, você está falando para o cara mudar o estilo de vida, dormir direito, e você não faz. Como é que você vai saber? Então, você pode ser um médico falando disso gordo, entendeu? É que o gordo é mais fácil da gente né, visualizar. Só que imagina, eu tenho 1,65 m, hoje eu peso 54 quilos. Na época eu pesava 89. Aí eu falei, tá, então vamos começar do começo, como ele tá. Tô pagando aqui para escutar o que o homem vai falar, vou fazer o que ele tá falando. E aí eu mudei meu estilo. Isso foi muito difícil. Porque eu trabalhava em plantões, e aí você come lanche, atravessa a rua. Como você está no hospital, né? Você vai comer porcaria normalmente. Né? O teu ambiente, ele colabora para aquele estilo de vida que você está tendo, né? E aí você começa a mudar, daí você começa a se sentir melhor, entendeu? Então, também para mim foi uma mudança. Eu também era essa pessoa, né? Mas hoje eu acho que está mudando um pouco, assim, sabe? Que hoje a gente tem não só essa opinião pessoal, né? Às vezes eu lembro de um caso que realmente eu sentei na frente de uma nutricionista e ela era muito obesa. E eu era magro, eu falava, poxa, eu queria ganhar massa. E ela falou, mas você tá bem. Eu falei, mas eu... Estou ótimo. Por isso que eu vim fazer aqui, né? Eu falei, não procurei psicóloga, né? Procurei nutricionista, né? Porque você está com um objetivo na cabeça. Só que antes você via a pessoa ali na tua frente. Hoje a gente já está conectado. Então, hoje você vê essa pessoa no Instagram. Exato. A informação ela é muito rápida, né? E é isso. Só que isso também, falando mais da saúde mental do médico, né? A gente foi de uma coisa que era só trabalho, né? Aí veio... Porque antes da pandemia a gente não podia atender online. Então, isso era bom, na verdade. Hoje a gente vê, entre aspas, né? Não para o paciente, sim, claro. Trabalho. E aí depois, assim, veio uma enxurrada de tecnologia onde a gente está disponível o tempo inteiro. Sim. Como eu já vinha num processo disso, eu não me impactou tanto, assim. Mas às vezes te impacta, porque o paciente hoje, ele sabe tudo. Obviamente, sabe? Porque ele pesquisa. Então, se tem... antes era Google, agora você tem o ChatGPT, entendeu? E aí ele vem assim, com o rodapé do livro, falando numa síndrome mega rara. Aí você fala, tá, o que eu faço? Aí eu já sou sincera, não sei.
Ah, eu vou pesquisar, depois eu te respondo. Depois eu te mando Sim. um áudio no WhatsApp. Então, você tem que saber lidar com tudo. Isso estressa, né? Um Sim. profissional, assim, que você tá o tempo inteiro sendo questionado. Agora, você tem um relacionamento bom com o teu paciente, você não... Isso é mais tranquilo, entendeu? Sim. Às Mais vezes amigável, é né? mais amigável, a pessoa entende que você também é uma pessoa, Sim. entendeu? A pessoa se inspira em você, porque daí ela tá falando com uma pessoa real, que às vezes... Esses dias eu atendi uma paciente novinha, assim, acho que 30 anos. E ela tá num momento meio deprê, lá aconteceu 10 mil coisas na vida dela. E aí, eu dei o conselho pra ela, depois eu fiquei pensando, tá, mas eu não faço isso direito, tá? Vou tentar, então. Eu falei assim, olha, já que vai ter o feriado agora. Eu falei, ó, já que vai ter o feriado, ela não tá querendo sair muito. Eu falei assim, não fica olhando no Instagram. Porque, cara, o Instagram vai estar lá, a gente viajando. Uhum. O povo vai estar, sei lá, na Europa, enfim, em algum lugar, ou na praia. Feliz. Você vai estar em casa, sozinha, chateada. Então, não olha. Vai fazer outra coisa. Vai assistir um filme legal, vai ler uns livros para ela ler. E daí eu fiquei pensando, tá, mas às vezes eu faço. Você fica olhando, ai, gente, tô trabalhando aqui, olha o povo, Mas tá. isso aí eu acho que é um mal de todos nós. Só assim. que isso deixa as pessoas doentes hoje em dia. É surreal. E isso que eu quero te perguntar, você entrou no caso da depressão, é uma coisa que a gente escuta demais, né? Principalmente pós-pandemia. Já vinha aquecendo isso antes da pandemia, depois da pandemia, Sim. né? Expandiu muito. Será que realmente pode ser tudo isso, essa questão mental? Ou pode ser também uma falta de vitamina, alguma coisa no corpo que não está funcionando direito, uma rotina que está prejudicando biologicamente essa pessoa, né? Não só psicologicamente. Aí a gente, agora falando só de médico, assim, né? Aí a gente entra numa coisa que eu sempre falo para os pacientes, assim, a gente tem que saber o porquê das coisas, né? Então, assim, as doenças existem, né? A depressão existe, crise de ansiedade existe, crise de pânico, são todas suas coisas subjetivas, entre aspas, que vai te causar uns sintomas. Você vai ser assaltado, você vai ter um ataque cardíaco, você vai ficar suar frio. Mas é uma coisa objetiva que te causa uma reação física. Então, essas doenças existem. A gente não pode também ir para um extremo do tipo assim, não, ficar sofrendo. Eu não gosto de remédio, eu não vou tomar, mas fico lá depressiva e piorando. Então, elas existem. Isso é um ponto. O outro ponto é você ter a doença depressão e você estar num estado depressivo. É uma pequena palavra com muita diferença. Então, assim, o estado depressivo tô com uma ferritina baixa, uma anemia, por exemplo. E eu vou me sentir num estado depressivo. Eu não vou ter vontade de sair, não vou ter energia, meu cabelo vai cair. Parece muito uma doença depressão. Mas aí você vai investigar a causa. Está aí você num vai estado ver. depressivo. Aí você vai ver, daí você senta com o paciente, conversar com a paciente. Eu menstruo muito. Sabe? 15 dias menstruado. Tá, então você tá perdendo sangue todo mês. A tua fraqueza é por causa disso, a gente tem que repor o ferro. E aí é nesse detalhe. Pode ser que depois do tratamento você faz de vitaminas, enfim, sobre alguma coisa? Pode, né? Pode ser que sobre. Tá bom, não tô tão ruim quando estava, mas às vezes meio triste, então vamos mudar o estilo de vida. Aí você vai, enfim, manejando, né? Mas é o saber o porquê das coisas. Por exemplo, emagrecer. Esse é super curioso, assim, entre aspas, porque eu quero emagrecer, daí tem lá o Ozempic, né, que tinha antigamente, agora tem o Mounjaro, aí é só tomar, daí chega a pessoa e fala assim, doutora, eu já tomei Mounjaro, e não funcionou. E fica olhando lá na internet, que as pessoas perdem 10 quilos no mês, daí você começa a conversar, aí você vai ver que o tipo de fome que a pessoa tem, o Mounjaro não trata, é outro remédio que trata. Por quê? Porque você foi a fundo para descobrir o tipo de fome que a pessoa tem. Então, um detalhe, mas aí vai gastar dinheiro com o dito do Mounjaro e ainda vai ficar chateado que não perdeu peso. E aproveitando, qual é a diferença do Mounjaro para o Ozempic? Então, na verdade, bem breve, assim, a história dos medicamentos para emagrecer, né? Porque, assim, hoje a gente tem muito claro e muito traçado que a obesidade mata. Tá, ponto. Isso antes era mais ou menos, um pouquinho acima do peso. Hoje a gente já tem muito claro as doenças que causam, né? Então, em pacientes jovens, inclusive. Então, quando você tem um paciente obeso que não consegue sair daquilo, aquilo é uma doença. Não é, eu vou pelo caminho mais fácil fazer uma bariátrica. É um caminho difícil. Eu vou tomar remédio. Também é um caminho difícil. Então, a gente tem que entender que é uma doença e a pessoa tem que tratar. Ela não pode ficar sobe e desce de peso, enfim. E aí, lá atrás, talvez vocês lembrem, assim, que tinha as anfetaminas. Sim. Né? Fibriporex, enfim. E aí, essas medicações, elas agiam no centro da fome, no cérebro, então era uma coisa neurológica.
ação, né? Que acabava sempre voltando, né? A mulher ia lá, tomava e acabava... E aí tinha transtorno de humor, Isso. irritabilidade. A gente falava assim, a pessoa fica magra e louca. Enfim, era um... muito na época tinha esse dizer, assim. Aí depois disso teve uma revolução, assim, surgiu a sibutramina, que também age no centro da fome. Mas ela, se você vai na tipo de fome certa, ela ainda é muito boa. Então, beleza. Depois disso surgiram as canetas, que foi lá, Victoza, Saxenda, que o quê? São medicamentos que foram para o diabetes, para tratamento do diabetes, mas que tiram a fome das pessoas. Então, assim, se a pessoa está, né, obesa, se ela parar de comer, com remédio ou sem remédio, ela vai perder peso, né? Então, mas com vários efeitos colaterais, e eram canetas de aplicações diárias, todo dia a gente fazia. Depois disso veio o Ozempic, o Ozempic com Trulist, que eram aplicações semanais. Beleza, então aí já foi uma outra revolução. Mas na mesma linha, mais moderno, porém, tira a fome e eu perco peso. Aí a gente começou a ver, tinha até esses memes na internet, tipo cabeça de Ozempic. Por quê? Porque a pessoa perde músculo, né? Se ela só para de comer, você pega uma pessoa que come tudo errado. Bota ela sem comer, entre aspas. Claro que ela vai perder peso. O rosto de Ozempic ficou famoso, né? Porque falava que escorria. Exato. E aí teve a grande revolução, agora te respondendo, que foi o Mounjaro. Então o Ozempic, ele tem uma ação em um hormônio dentro do intestino. Ele tem os efeitos colaterais, enfim. E o Mounjaro, ele é um medicamento para emagrecer. Então ele é para isso, entendeu? Ele é para isso. Então. Pensar, não é um que a gente acabou usando de outra forma. E que tudo bem fazer isso. E que tudo bem fazer isso, não tem problema. Agora, recentemente, o Ozempic já foi registrado nos Estados Unidos como medicamento para emagrecer. Mas ele não foi inventado para isso. E aí, no Mounjaro, você vê realmente uma diferença gritante de efeito colateral, de perda de gordura, de preserva a massa magra. Só que não é todo mundo que tem que tomar, entendeu? E aí você tem que pensar, tipo, ele é uma bengala, qualquer um deles, um remédio. É uma bengalinha que você vai usar para você aprender a comer direito. Depois você vai parar e ele não tem efeito rebote, porque você vai continuar comendo direito. E aí você fica bem. Só que a pessoa tem que... fazer uma reeducação alimentar também, né? Mudar o estilo de vida, né? Isso. Porque a gente fala só do comer, mas o comer ele também está muito ligado à tua rotina, ao teu ambiente. E o comer, ele é muito emocional. Ele é muito complexo, assim, porque é muito cruel a gente ficar falando pra pessoa que tá acima do peso, é só você comer direito. Porque não é simples assim, entendeu? Tem N fatores. Então, tem pessoas que comem por ansiedade, porque, gente, a pessoa tá passando um problemão em casa, sei lá, com filho, alguma coisa assim, pai, mãe, e ela vai descontar na comida. E tudo bem. E vai fazer o quê? Vai descontar na comida, paciência. A vida dela é essa e ela tá nesse momento. Então, a gente tem que pegar e entender um pouco melhor, escutar esse paciente, entender o que acontece. E aí vem a história do querer. Agora, assim, não precisa ser médico para saber. Quem é que cansado faz exercício? Ninguém. Quem é que cansado come direito? Você tá cansado o dia inteiro, você acordou, tem filho, você chega em casa 8 horas da noite, podre, você vai fazer o quê? Cara, você vai pegar uma pizza na geladeira, você vai pedir um iFood, entendeu? Você não vai chegar alegre, feliz, contente, fazer uma salada, enfeitar a salada com nuts. Não, quem faz isso um dia ou outro, né? Tipo assim, cheguei cansado e fui pra academia e posta, lindo. Mas o dia a dia não é isso, entendeu? né? Então, assim, da pessoa... filhos, né? Aí a pessoa vem pra emagrecer e você tem que entender tudo isso. Então, mas por que você tá assim? O que acontece? Tá, mas como é que você come? Por que você come? Que horário? Aí você vai entender. Não, doutor, mas é que eu tô muito cansado. Desde a pandemia eu tô muito cansado. Tá bom, então a gente vai primeiro deixar você com energia, depois você vai voltar aqui, aí a gente vai ver o que fazer pra emagrecer. Então você tem várias nuances. E aí você acaba tratando o paciente como um todo, né? Ele vai pra alguma coisa, você já acaba vendo tudo. E é delicado, né? Eu sempre falo que o comer, eu acho que ele é o prazer mais acessível. Era isso que eu ia falar, né? na tua fala anterior. Porque o comer nosso, ele é muito emocional, culturalmente. Então, assim, a gente na nossa cidade, antigamente, vai na mesa posta de café da manhã, né? De mãe, então. Então tinha, também, né? Exato. Então tinha lá o pão francês, o pão de forma, o bolinho, aquela mesa posta bonita. Aí vai almoçar, 2, 3 opções, né? Porque ou a funcionária fazia, a mãe, a avó cozinhava. À noite, janta de novo. Aí você vai fazer uma comemoração. O que você vai fazer? Comer. Comida.
Você vai lá no velório de um parente, que você vai servir comida. Entendeu? Então é muito ligado à emoção. E aí hoje, tem uma passagem muito engraçada, que uma vez a minha mãe foi na minha casa e ela falou assim, meu Deus, essa casa não tem comida. Eu disse, claro que tem comida nessa casa. É só pegar, tem arroz, tem feijão, fruta, salada. Tudo tem que fazer, aqui nem lá em Tem casa. que fazer. Tudo tem que fazer. Então, tem esse apego emocional. Leite é uma coisa que as pessoas têm muito apego emocional. Sei lá, lembra da fazenda, alguma coisa assim. Daí a pessoa tem intolerância e não consegue parar de tomar o leite. Não, eu falo, porque depois quando você vai pro trabalho... Eu sempre falei isso, né? Eu falava isso em casa, minha mãe achava graça, porque eu sempre fui bem regrado e sempre escutei as pessoas falando, pô, é difícil ir pra academia, é difícil treinar, é difícil não sei o quê. Eu falo, é tão fácil, pô. É só você não romantizar a comida. É isso. Não se encanta com a comida. A comida é assim, legal, vou comer. E existia aquela cultura, não sei se ainda existe, faz muito tempo que eu não vou, no rodízio. Vamos no rodízio. O povo fica sem comer, sem almoçar, para chegar à noite, comer até passar mal. E aí eu falava, eu não consigo ver nisso algo mais prazeroso. Depois que entrou na minha cabeça que comer é para sobreviver, e não é para viver para comer, adoro ir num restaurante legal e tal, pode vir um prato imenso de uma coisa que eu nunca comi. Eu como um pouquinho, se eu estou satisfeito, eu já... Beleza, assim, valeu. Né, o que eu escuto muito, mas ele não tem graça. E é verdade, entendeu? Talvez a pessoa que goste muito, né, disso, de fazer comida, né, a vida dela realmente, entre aspas, vai ficar sem graça, porque ela não vai ter o sentar, organizar e tudo mais. Então, é um processo que a pessoa tem que passar, né, de entendimento e várias coisas, mas pode ser que fique sem graça mesmo. E é acessível, porque você fala assim, a pessoa não tem uma condição financeira legal, mas ela consegue, sei lá, com R$50 ela consegue comprar uma comida fantástica do ponto de vista dela, da condição que ela tem, fantástico. Pode ser um baita de um hot dog, pode ser um açaí de 3 litros com todo tipo de calda, aquela lambança de açúcar. E aquilo é um momento feliz. Exato. Aquilo é o almoço. Vou trabalhar, eu odeio meu trabalho, mas, poxa, na hora do almoço tem um restaurante lá perto do negócio. O povo começa às 10h30 já está falando do almoço. E você vê que está muito conectado com esse prazer que não te dá trabalho. Você não tem que estudar para tê-lo, você não tem que trabalhar para conquistar. E isso realmente acontece, porque quando você faz uma ingestão de açúcar, de glicose mais alta, você aumenta temporariamente os níveis de serotonina. Então, dá essa sensação de bem-estar, entendeu? Essa recompensa. Ai, que gostoso. Mas ela passa, daí te dá mais vontade de comer, e, enfim. Daí vira o looping do açúcar que a gente chama. Você já viu né, claro, as propagandas da Coca-Cola. O arquétipo é a felicidade. Então, se você for perceber, a maioria é aquela família grande, assim, aquela mesa farta, aí eles vêm e colocam a Coca-Cola. Coisa mais italiana, né? Então, é aquela coisa assim, aquele momento de felicidade, de todo mundo unido, mas Mac, sempre comendo. Isso, do Mac também. O Mac é a mesma linha, que ele ama tudo isso, todo mundo, confraternização. Então, é muito cultural mesmo. Então, é difícil tirar isso das pessoas, principalmente quem gosta muito. E se você vai, assim, né... A gente fala, comida mediterrânea. Vai lá no Mediterrâneo. Existem as Blue Zones no mundo, que são áreas azuis, né? Blue Zones, onde tem o maior índice de longevidade, a população. E aí você já tem vários estudos e dá para visitar esses lugares. E daí você vai, são comidas mediterrâneas. Mas o que é a comida mediterrânea? Pouquíssimo carboidrato, pouquíssimo açúcar. Então, pode ser sem graça de algumas coisas, mas te dá saúde e anos de vida, né? Então, tem essa diferença. Eu acredito que é o que as pessoas vivem. Quando elas começam a levar essa qualidade de vida, né, do exercício, né, de um acompanhamento médico, que aí você começa a ver tudo que ela precisa de nutrientes, biologicamente, ela está equilibrada. E aí, mentalmente, ela está focada numa coisa de médio para longo prazo, que pode ser conseguir fazer uma corrida de 5 km, conseguir brincar com os filhos, conseguir, sei lá, amarrar o próprio tênis de novo, ou assim, ou ver a barriga tanquinho no espelho. Ela está começando a ver aquilo acontecer, então ela começa a ter aquela satisfação que antes ela buscava na padaria, digamos assim. E são passos, né? Às vezes o paciente vem e fala, que é o mundo ideal. Gente, o mundo ideal é a gente viver sem contato com metais, o mundo ideal é você comer sem açúcar, sem isso, sem aquilo, é você não ser estressado, é você, sei lá, 3 da tarde treinar, fazer yoga, sei lá.
Então, assim, o ideal não dá pra fazer? Tá bom, Sim. não dá e tá tudo bem. É. Então, já faz aos poucos. Ah, eu faço nada de exercício, mas eu quero virar maratonista semana que vem. Tipo, vai dar errado. Não vai. Vai uma vez na semana que vem vai 2, entendeu? Porque daí a pessoa, ela tem conquistas palpáveis, Sim. né? Que aí ela, beleza, já consegui, pelo menos levantei da cama e tô fazendo meu exercício. Qual que é o próximo passo? E por aí vai. Ela vai vendo os micros progressos, né? Esses dias aconteceu Sim. um paciente, foi muito engraçado. O casal veio para emagrecer e aí eles foram fazer o Monjaro e a queixa da esposa é que ele fumava muito. Mas era muito mesmo. Eu falei, ó, vamos fazer por partes? Primeiro, vamos arrumar comida, você come direito, perde teu peso, daí a gente vai sentar e vai conversar e daí a gente pensa o que fazer com o cigarro. Vamos nesse ritmo. Não vai tirar tudo de uma vez, né? Enfim. Imagina, a pessoa vai surtar. Gente, o paciente começou a passar mal. E me ligar, não sei o quê. Eu falei, não, deve ser efeito da medicação, que apesar de não ter efeitos colaterais, em alguns pacientes tem. Ele não conseguiu mais fumar. E aí ele foi, tipo, quase 20 cigarros por dia. O remédio também fez esse efeito. E ele, da noite pro dia, ficou sem fumar. Parou. Ele tava passando mal. Aí você mirou numa coisa, atirou na outra. Né? E tá sem fumar até agora. Mas aí que ele falou pra mim, ele falou assim, mas eu já tava ali, já tava sem fumar. E continuei. E agora tô até hoje, enfim, tô firme. Por quê? Porque daí ele viu que ele conseguiu. Você passou o trecho da abstinência, que era mais tenso. Por que eu ia voltar? Sim. É ótimo, continua assim, então. Uma luta. Acho que para ele era mais difícil largar do cigarro do que emagrecer, provavelmente, Exato, né? E o Porque quem ritual fuma do fogo, é. né? O Eu sei ritual porque meu do pai é cigarro, assim, então o ritual muito da difícil. É o comida, hábito. né? Então tem. Doutora, eu vi aqui que você ganhou prêmios da Top View, né? Da sua clínica dessa questão da medicina preventiva. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, essa clínica, sou só eu que atendo, né? Então, mas ela, que nem eu estava falando, ela é um conceito, assim, né? Então, desde que ela foi criada, lá 10 anos atrás, ela tem bobagem, assim, mas a mesma decoração, o mesmo estilo, as mesmas pessoas trabalhando, né? Então, porque o ambiente, ele tem que ser acolhedor para o paciente. Então, ela não é um lugar onde você vai esperar para ser atendido, né? Você pretende no horário. Você não vai encontrar muita gente na recepção, porque a recepção é pequena, porque tem que ser pequena. Na minha sala não tem mesa, então às vezes o paciente fala assim, ai, parece que eu tô na psicóloga. Então sentei, vamos bater papo, vamos tomar um café. Porque aí você se conecta com a pessoa. E o objetivo é esse, né? Se conectar, todos nós que trabalhamos lá, a gente se conectar com o paciente ter uma experiência e ele começar a querer ter aquele estilo de vida que a gente tanto fala, assim, né? É um processo, mas todo o ambiente dela foi criado e inventado para isso. Que a história da mesa, a minha sala é toda de vidro, tem jardim, onde o paciente vai ser atendido para fazer o soro, por exemplo, né? Quando precisa, também é no jardim com a sala de vidro. Então, tem várias coisinhas assim para o paciente pensar assim, agora eu vim aqui para me cuidar, é meu momento, e é isso, entendeu? Que delícia, Então, já quero ela... conhecer. Essa parte como é que você chamou? Do injetável? Do injetável, quando vai fazer um soro, alguma coisa, essa parte do soro, quando eu vi ali, eu falei, nossa, parece uma coisa pequena, talvez para você, que já está nesse meio há tanto tempo, mas eu, sei lá, aos 10 anos eu parei de fazer exame no laboratório. Os exames de sangue, tudo eles vão tirar em casa. Eu acordo de pijama, vou lá na sala, boto o braço para fora, tira tudo, acabou, vai embora. E eu falava com as pessoas que às vezes falam, nossa, tem que fazer exame, tem que acordar cedo, tem que ir lá no laboratório, aquele clima de hospital. Eu falei, credo, isso não me pertence mais, né? E aí, quando eu vi um paciente teu ali no soro, e eu vi que não tinha nada a ver com o ambiente clínico ou hospitalar, vamos dizer assim, eu falei, poxa, baita sacada, né? Você tem que ir lá, você tá num ambiente agradável, num lugar gostoso, que tem quente, que tem madeira, sei lá, coisas que são... E não é só vitaminas que faz, né? Às vezes o paciente precisa fazer uma revisão que um outro médico pediu, ele pode ir lá ao invés de ir no hospital. Porque é justamente, às vezes, o paciente com acesso difícil, sei lá, tá passando por alguma doença, alguma coisa, a gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso, né? Não é uma coisa rápida que você vai fazer ali, correndo, tem que correr o soro, o paciente ir embora. Então, é tudo slow.
né? Tudo devagar. Com calma. Sim. Tudo com calma, com paciência. E das terapias injetáveis, isso existe há muito tempo, né? Na verdade, isso é, sei lá, 1950, que nos Estados Unidos existe, que a parte ortomolecular começou a repor as vitaminas e minerais dos pacientes endovenosos, né? Então, tinha lá aquelas... Até vi esses dias, é super raro um caso, agora não vou saber na Globo.com, enfim, de escorbuto, que é a falta de vitamina C extrema, assim. Foi uma das primeiras coisas que foram tratadas injetáveis, aí se fazer soro de vitamina C. E a pessoa melhorava, porque era esse enfim, a causa da doença dela. E aí, lá nos Estados Unidos, hoje em dia, ele é bem diferente. Assim, eu já fiz alguns cursos lá. Então, assim, você tem em Nova York, você tá andando, você entra numa loja, Tá. hospital, vai. Uma loja, e você tem os cardápios onde você escolhe o que você quer fazer. Aí é tipo, soro da ressaca. Ai, O soro, que beleza. lá é assim. Claro que aqui a gente Isso é fala, verdade. isso a gente fala que aqui não pode, é proibido, Ah, enfim, é graças a proibido. Deus, enfim. Mas assim, lá é assim que faz. É bem mais limitado, porque eles têm menos ativos do que nós, do que coisas que pode fazer. Aqui a gente tem um pouco mais. Por exemplo, cúrcuma, lá não pode, aqui pode, né? Então, aqui é um pouco maior. E aí é uma enfermeira que te atende, e aí passa por uma mini consulta, obviamente, mas aí você já pode fazer. E não tem essa coisa mais do exame, como aqui tem que ter, entendeu? O que eu acho ótimo é isso que a gente tenta ensinar para os médicos, né? Porque você tem que ter uma responsabilidade quando você vai fazer isso. Então, não é uma coisa financeira, você está pegando acesso a um paciente, tá? Você quer que o paciente melhore, enfim. Então, lá tem um outro estilo. Aqui, agora ficou mais recente, essas famas que tem soro azul, soro da beleza, que não existe, enfim. Então, agora ficou as pessoas falando mais, mas já faz muito tempo que a gente usa essa via, né? Que nada mais é do que uma via, né? Então, assim, você vai tomar um via oral, você pode fazer uma injeção intramuscular, ou você pode fazer num soro, são as vias. Ah, mas o paciente tem um problema de absorção intestinal. Sim. Ele vai ficar tomando remédio e não vai melhorar nunca. Então, é mais fácil fazer a outra via. Nada mais do que isso. Posso voltar numa coisa que você falou, que eu achei interessante, e é daquelas coisas que você fala, já não é a primeira, que você fala e eu fico assim, quero saber mais sobre isso. O que são os tipos de fome? Ah, os tipos de fome. Quais são? Então, assim, a gente tem a fome por distúrbio de saciedade. É a pessoa que faz pratão. Então, eu vou comer quantidade. Eu não me sinto saciada nunca. Posso sentar aqui, ó, comer, e eu não vou me sentir saciado. Tá. Então, esse Seria é um o tipo de fome. ansioso que... Não, esse Não. é distúrbio de saciedade. Eu nunca me sinto saciado. Tá. Aí, o ansioso é um paciente que ele tem a fome hedônica. Então, assim, vou comer porque eu tô ansiosa, porque eu tô triste, porque enfim, emoções. Por causa de alguma emoção, eu desconto na comida. Aí entra um pouco das compulsões, né? A pessoa fica mais compulsiva, come. E, por exemplo, se você tem um distúrbio de fome emocional, aí você faz um tratamento que vai tirar a tua saciedade. Então, você não tem fome. Se você comer, você vai passar mal. Concorda que o ansioso vai comer igual? Entendeu? Porque não importa se ele tá passando mal. Ele tá ansioso, é emocional, ele vai comer para se vomitar, enfim. Então, por isso que tem que classificar os tipos de fome. E existe também o tipo de fome que é o síndrome do comer noturno, que são pessoas que acordam à noite para comer. Para pedir iFood, para fazer comida. É um outro tratamento. Então, você tem que entender qual que é o mecanismo e pode ter junto, que é comum, inclusive, assim, né? De tanto que a pessoa tem ansiedade, está comendo isso há muito tempo, ela desenvolveu um distúrbio de saciedade. Isso pode acontecer também. Olha só. Acordar à noite e fazer comida. Nossa, eu lembro que uma vez de criança eu acordei Tinha uma o prima arroz e minha. feijão e eu pedi isso pra minha tia. Ela fez, inclusive. Eu tinha uma prima minha que, infelizmente, faleceu, que ela tinha isso. Ela lutava, sempre lutou muito, nunca foi gorda, assim, mas aquela, né, curves. Sempre lutou muito com a balança. E ela comia à noite, ela não lembrava. Acordava, assim, sério. Dormindo? Ela falou que ela não Sonâmbula. lembrava, meio que sonâmbula, assim, acordava o potinho de bolacha do lado, sem bolachas. Então era muito. E você via que não era, ai, tá mentindo, não, era. Porque ela tomava muitos esses remédios, sabe? Esses pra emagrecer. Então, por isso que você tem que classificar, entendeu? Senão você não trata direito, né? Daí são as Com pessoas que certeza. falam, ai, fiz o tratamento e não melhorou. Você pode ver que ali a indicação foi do contrário. Ou a pessoa foi sozinha na farmácia, né? Que acontece. E comprou, que acontece muito. Acontece. Ai, achei uma receita e falei, comprei, tô usando da minha vizinha. Não, e agora tem, né, do Instagram, né? Ai, aquela blogueira tá usando, vou usar também porque tá dando certo.
E as pessoas fazem O que isso. você diz sobre isso? Não faça isso. Tipo, não façam façam isso. É que eu acho assim, né? É que é difícil a gente julgar, né? Sim. Eu sou dessas, assim. Eu tento sempre entender porque a pessoa tá pensando aquilo, né? Porque eu faço isso o dia inteiro, né, no caso. Sim. Então, você tem que sempre tentar entender. Às vezes o paciente fala assim, você acha que eu tô mentindo? Eu falo, não sei. Tem que estar aqui me contando, como é que eu vou saber se tá mentindo? Se você tá vindo aqui, você tá pagando uma consulta e você tá mentindo... Não sei, mas pelo menos você pergunta, muito entendeu? sentido, Não, né? acreditei em tudo que você falou, tá bom. Então, eu acho que a gente não pode julgar, mas assim, existem pessoas que estão no momento de coisas fáceis. Uhum. Ela não quer fazer esse processo todo. Ela quer a forma mais rápida, mais Isso. fácil, e ela não tá botando na balança se aquilo vai fazer bem para a saúde dela ou não. É certo? A pessoa é assim, entendeu? Você vai passar horas sentada com ela, conversando e falando, veja, vai lá na doutora Joana conhecer ela, não faz isso. Ela vai falar, cara, não vou. Ai, já tá tão fácil, assim, vou ficar aqui. Mas é o lugar que aquela pessoa se encontra, de consciência, enfim. E existem as pessoas que querem fazer o certo. Só que aí, nesse mundo, existem os aproveitadores. Outro dia, uma colega compartilhou, ela é daqui de Curitiba, ela compartilhou ela é gastro, aí ela compartilhou uma paciente que tinha um problema de dores articulares, né? Tipo artrite, enfim. E que tratava e tal. Daí, de repente, a mulher voltou boa. Só que tava muito acima do peso. Uhum. Aí, quando ela olhou, ela falou assim, nossa, parece que ela tá tomando corticoide. Porque faz um rosto, assim, quando a pessoa toma muito corticoide. Só que a mulher não tinha mais dor. Eu falei, mas você tá fazendo algum tratamento? Porque o corticoide tira dor. Sim. Não, comprei esse aqui. Não, só tô tomando esse colágeno aqui. Só que dentro do colágeno, dá, sei lá, dessas, né, vendas virtuais, enfim. Sim. Tinha corticoide. Por isso que a pessoa melhorava. E ela nem sabia. Sabe? Com certeza não sabia. Até descobrir também demorou, né? Sim. Então, assim, o comprar na internet, o comprar fácil, sempre vai existir, né? Só que se a pessoa quer correr o risco, o que faz? E é um barato que sai caro, É isso que eu ia falar. eu imagino. Barato né? sai Tudo caro. bem, eu Normalmente. acho que eu devo estar falando uma coisa extremamente redundante. Mas é que o óbvio precisa ser dito. Eu Sabe também assim? acho. Sim, porque você vai criando problemas que depois você vai ter que cuidar. Vou fazer um exemplo bem tosco. Sabe o pessoal que fala que eu faço Uber e eu ganho 10 mil por mês, mas ele não conta quanto que ele gasta de gasolina, quanto que ele gasta de óleo, quanto que ele gasta da manutenção do carro, da lavagem, tarará. Então fica focado só no resultado, mas esquece o que está custando. Sim. E aí eu acho que, pensando, né, na nossa saúde, isso é uma bomba que pode explodir, daqui a pouco você está arrumando um problema pro coração. Não, e acontece, assim, a gente vê isso. É que para mim sempre vem depois, né? Normalmente. Então a paciente chega e fala assim: ai, você não sabe o que eu fiz. O que foi que você fez? Ai, doutora. Então tá, vamos ver o que aconteceu, o saldo disso tudo. Então, para mim, já chega mais nesse sentido, assim. Mas é que as pessoas são muito imediatistas hoje, né? Quando o meu trabalho é um trabalho de convencer a pessoa. O meu trabalho é esse. Eu imagino, você tem que fazer uma psicologia com a pessoa. Convencer, tem que ser muito boa para convencer a pessoa a fazer o que ela tem que fazer. E é difícil, porque ela não quer, né? E ela tá pagando para convencer ela. A realidade é essa. Então, assim, só que as pessoas são imediatas. Então, não interessa se eu vou ficar doente daqui 10 anos. O verão tá aí. Isso. Vou fazer. Vou fazer. Já atendi paciente. Não, fui lá, fiz o tratamento. Não, nem me pediu o exame. Aí daí vem coisa toda errada. Eu falei, veja, então, né? Você vai fazer um tratamento para emagrecer, você vai restringir nutriente. Daí já estava ruim, agora piorou, porque você está passando mal. Então, é um contexto. Mas tem as pessoas que vão atrás, e é isso. Sim, sempre vai ter, né? Não adianta. Sempre vai ter as pessoas que buscam a parte mais fácil. Aí tem outro lado que a gente pensa assim, mas nem sempre são profissionais. São pessoas que nem são médicas, né? Às vezes que acabam fornecendo esse tipo de produto ou tratamento, enfim, né? Aí o Conselho de Medicina não consegue nem chegar nisso. Sim. Mas aí eu também acho que é uma maldade sem tamanho, né? Você vai lá, vender uma coisa mais barata, falando que a pessoa vai melhorar, porque a pessoa tá doente. Sim. Como é que você faz isso, né? Então são os dois lados, mas... Acontece. E me conta um pouquinho mais, você falou de um episódio que a gente conhece, até de um amigo em comum, desse acompanhamento VIP que você tem, né, com os teus pacientes. Como que isso funciona na prática, né? A gente comentou do caso dele, que ele precisou fazer procedimento e tal. Como que é esse processo?
Não é fácil. Dá trabalho. Não, é aquela história do conceito, né? Então, claro, hoje eu sou uma empresária, eu tenho né, uma empresa e gira em torno disso. Mas o conceito sempre foi o mesmo. Então, eu abri um negócio com esse conceito. Isso demanda uma dedicação minha, né? Então, assim, o estar disponível para o paciente, claro que dá trabalho, mas eu estou, né? Então, a pessoa, ela vai, às vezes, muito direcionada, querendo isso já. Ai, doutor, posso te ligar se eu precisar de alguma coisa e tal. Então, isso é um dos pontos, né, positivos aí que a minha empresa tem, por exemplo, né, o serviço como um todo, porque não sou só eu que tenho esse telefone, também a enfermeira tem, você também pode falar com a enfermeira a hora que você quiser. Então, é uma rede de apoio que o paciente Se eu for um paciente teu, eu tô lá em Miami, passeando, passei mal, caí no hospital lá, eu posso ligar para você, doutora, aconteceu isso. Uma vez um paciente que estava... Irlanda, talvez. Aí fui lá em algum lugar ver a aurora boreal. E ele passou mal. E a perna dele estava inchada. Eu achei que era uma trombose. Ele mandou a foto, enfim. Aí eu escrevi o que ele tinha que falar pro médico no hospital. E daí, graças a Deus, não era uma trombose. Então, eu fiquei mais tranquila. Mas acontece. Mas se você for meu paciente, eu vou te mandar a receita antes de você viajar. E daí você já vai com os remédios, caso aconteça alguma coisa. Entendi. Ah, tá. Então, quem você já sabe que tem algum... Que vai... Não, por exemplo, você vai viajar. Claro que se você passar mal, você vai me ligar. Sim. E aí você vai comprar o remédio onde? No exterior. Não compra. Então, eu já faço um kit viagem. Ó, você leva isso, você leva aquilo, você compra isso e leva. Se você precisar, você me liga. No final do ano, eu estava na casa do meu irmão, precisei comprar um negócio, não conseguia, ele teve que fazer a tal do atendimento, como se fosse para ele, para conseguir comprar. É isso aí. Boa. É o atendimento VIP, né? Você sabe que são aquelas coisas mais pessoais, que eu acredito que, falando de mercado, com todas as profissões, é o que a gente mais vai precisar, as pessoas vão querer para frente. Então, assim, por exemplo, você vai... claro, existem, por exemplo, radiologistas, muito que a gente precisa dele, e obviamente que precisa. Mas, assim, essa área da medicina, ela já foi uma boa parte substituída pela tecnologia, né? Então, você tem IA, você tem muita coisa. Até um paciente lá quer saber alguma coisa, uma doença, um remédio, você entra no chat GPT, você consegue, ele te responde tudo. Agora, as pessoas vão querer ter pessoas por perto, ela vai querer ter um contato com as pessoas, né? Você vai querer saber para quem você ligar, você não quer ligar, sei lá, nos IA, alguma que vai te atender, Sim, né? um 0800 do plano de saúde, né? Você vai querer. Então, o nosso atendimento sempre foi moldado nisso, assim, na humanidade, no paciente ter uma experiência mais VIP, de ele ter o acesso, o contato, entendeu? E às vezes as coisas não dão certo, né? Tipo, às vezes o paciente vai passar mal, ele vai ter alguma coisa, e aí é mais importante ainda ele ter acesso a você, né? Porque você está dando um remédio ou alguma coisa. Então, esse conceito foi criado e por isso que ele é desse jeito. E antigamente, né, alguns anos atrás, tinha muito esse tabu, assim, que o médico, ele era meio que lá e você aqui. Inalcançável. Isso. Então, de um lado da mesa. Do lado da mesa. E a gente via muito isso. E até as pessoas, elas viam os médicos mais frios por isso. E acredito que eram, né? Então, e a gente, na faculdade, a gente foi ensinado a fazer isso. A faculdade, pode se envolver, né? Exato, a faculdade de medicina, ela, antigamente, pelo menos, ela falava isso muito, então, né? Tá aí, eu tô preocupada com o paciente. Interessa. Vai, próximo. Então, você foi educado a fazer isso. Você viu o teu professor, aquele cara super importante. E que realmente era, né? Uma pessoa, enfim, que tinha destaque, mas que nem olhava pra você, né? Vai, faz. Isso, muito. Dr. House da vida real. Um House, assim, mais ou menos. Tipo isso. E aí, você vai aprender que o quê? Você tá lá. Vai estar numa escola para aprender a ser médico. O teu professor está ensinando assim. Tá bom, eu vou fazer igual. Sim. Entendeu? Eu tive uma experiência que eu fui, não faz muito tempo, faz um ano que eu levei meu filho, eu tive que levar ele no pneumo. Eu ia com uma outra médica, mas ela não podia atender, que fazia tempo que estava com a agenda cheia, enfim. E aí eu falei, vou marcar um outro que eu estava preocupada lá. Achei que ele estava com alguma coisa. Aí... fui lá falar com ele, só que ele era tão seco nas respostas que ele me dava, assim. Então eu falei, será que não faz um raio-x? Ele falou assim, não pode sair fazendo raio-x, assim, por qualquer coisa. Eu falei, nossa, eu nem sabia também que não podia sair fazendo raio-x. Só que, assim, eu não consegui perguntar mais coisas, porque eu fiquei tão... Sabe, qualquer coisa que eu falar, ele vai me... Daí depois ele falou assim, mas qual que é a média? Eu falei, eu faço acompanhamento com a doutora Juliana, tá? Mas não consegui marcar, porque a agenda dela tava... Daí ele falou assim, mas daí assim você me complica. Assim, tipo assim, mas aí assim, entendeu?
Eu falei, ai, Jesus amado. Eu falei, nunca mais Você nesse já tava médico. quase Ele até me aposentando. deu uma receita lá. Eu falei, não vou nem conseguir marcar com a doutora Juliana depois. Eu levei ele. Eu falei, não vou nem dar esse remédio aí que ele me deu pra dar pro meu filho, imagina. Mas ele para me você tratou ver, tão né, mal. como as coisas vão mudando. O mercado, agora falando mercado mesmo, né? Os meus filhos, eles, quando eles precisam, né? Claro, não atendo eles. Eu chamo a médica em casa, a pneuma em muito casa, as bom. especialistas todas em casa. E existe um serviço aqui em Curitiba que é isso. Sim. Elas só é um grupo de médicas, especialistas. Quem que quer sair de madrugada, que a criança só vai ficar Sim. doente em dias impróprios, né? Uhum. É na sexta-noite, essas coisas. Feriado. Feriado, enfim. Quem que quer sair e ir para uma fila de hospital? Claro, se não for uma coisa gravíssima. Sim, Não, você paga para você não ir lá, claro. entendeu? Então, Ainda mais com criança, você né? paga para o médico vir aqui, entendeu? E aí vem a pneumo, daí tem uma outra que é o torrino e a fono, eles têm toda a equipe e a hora que você precisar, você liga, elas vêm. Eu tenho hoje o nosso médico, que é o Dr. Gastão, não sei se você conhece. Ele é esse médico que você liga pra ele a qualquer momento. Ele eu mando ali no WhatsApp e tal. Mas nesse caso, Isso ele é fazia fantástico. tempo que ele tava com aquela tosse e tal. Eu falei, vou levar num pneumo, né, no especialista. Porque eu também já fazia acompanhamento com a outra, mas enfim, aconteceu. Eu falei, nunca mais eu mudo de médico. Mas você Essa sabe- é a questão. Isso que você falou, desse atendimento, desse cuidado, né? Vamos falar dessa... vou falar, esse carinho por quem você está trabalhando, por quem você Faz está a atendendo, diferença. faz muita. Eu tenho não dá para falar muito, mas eu fiz um procedimento cirúrgico há um tempo atrás e eu levei quase 3 dias para conseguir falar com o médico pós-procedimento, com complicação, com tudo. E eu não consegui falar com o médico. Consegui falar com uma assistente. Então, assim, isso deu um rolo tremendo, tá? Dá para se desdobrar daqui a um tempo. Não, e daí o paciente se frustra, né? Muito. Fica chateado, né? E outra, você não tem a informação, Sim. Nada. né? Você não sabe, você não é dessa área, você precisa perguntar para alguém que é da área, né? E aí gera uma frustração enorme. E é esquisito, porque assim, fiz uma véspera de feriado, então, puxa, feriado. Aí você tem. Hoje a gente tem Instagram, aí você olha, você fala, tá viajando, aí você manda uma mensagem. Não tem. Eu falei, gente, mas é uma coisa muito impessoal. Eu entendo que a medicina era assim antes. E eu entendo que em alguns momentos, ainda hoje, para algumas pessoas, ainda é uma linha de produção. Ah, legal, descobrimos uma técnica nova. Pega e descarrega, abre franquia, e abre clínica, e faz isso, e contrata, e treina. Em 2 meses o cara está fazendo procedimento. Mas, tanto nessa situação, quanto em outras que eu fui vendo de pessoas, qualquer coisa eu ligo para minha médica, qualquer coisa eu ligo para o meu médico. Cara, é muito bom, te evita de você ir no Dr. Google, ver um monte de coisa que não tem a ver com você, não tem a ver com o que você está passando, porque graças a Deus, eu acho que eu não tenho nada de doença, de comorbidade. Então, assim, vou tomar sei lá, não sei o que para emagrecer da minha cabeça, mas não tem um quadro pré-existente de doença. Então, assim, provavelmente eu vou começar a ter um probleminha, eu vou no médico, a gente... você está tomando, não pode. Agora, tem gente que vai, mesmo tendo N comorbidades ali, chega lá, vou aplicar um Ozempic aqui, Nossa, vou aplicar não sei o que lá, e bagunça tudo. E gera um caos, e ela pode... sei lá, morrer com isso, por um colateral. E é muito perigoso, assim, né? Porque aí a gente entra numa... Além do paciente fazer sozinho, isso vale para suplemento também, tá? Eu falo para meus pacientes, você não dá minha receita pro vizinho, que ela foi feita para você, não é para você passar para ninguém, porque senão eles ficam assim, a Joana me deu um remédio que me dá energia de manhã, vou te dar para você experimentar. Tem suplementos que eles são contraindicados com o uso de medicamentos. Por exemplo, tem um suplemento que chama 5-hidroxitriptofano. Ele aumenta a serotonina, quando a pessoa está meio triste, enfim. Só que se a pessoa toma antidepressivo, você não pode usar junto. Passa mal, vai parar no hospital, enfim. Faz um efeito que chama síndrome serotoninérgica. Então, assim, também pode ir catando o suplemento e tomando. Aí a pessoa chega lá com uma sacola enorme. Ai, doutor, trouxe tudo que eu tomo. Ai, meu Deus. Tá bom, então vamos olhar então. Tudo que você toma. Então é para as duas coisas, né? Tipo, você tá colocando um negócio para dentro, tem que ter uma lógica, você tem que entender o resto, entendeu? Então eu já vi hepatite medicamentosa por causa de suplemento. Caramba. A pessoa vai tomando. Vê na internet, esse aqui é bom. Aí lá falou do tal. Aqui falou do outro, aí vai juntando. Tudo liberado sem receita. E o ideal não é fazer claro, né? Deve ser fazer uns exames para ver o que realmente a pessoa precisa. Não pode sair tomando. Exato. É isso. Mas eu tava cansado.
É que daí é uma questão educacional das pessoas mesmo, né? Tô cansado, vou tomar um energético. Entendeu? Ah, não, tô cansado, eu vou tomar. Não, vou tomar um energético, mas vou comprar aquela coenzima Q10 que tem ali. E mais não sei o quê. Ah, vai dar uma taquicardia. Entendeu? Mas a pessoa não consegue fazer a conexão. Então, se eu tô cansada, eu faço o quê? Eu faço o exame e vejo o que tá acontecendo. Perfeito. Entendeu? Então, esse é o ideal. Esse é o Esse é o ideal, tá, pessoal? Ideal. Exame antes de começar a tomar. Mas esse acesso, ele é vitaminas. importante. Eu acho que esse acesso, ele é o mais importante. Porque às vezes surge uma dúvida. Aí você pega e fala, pô, Sim. só na próxima consulta eu vejo com o médico. Isso Aí, naquele intervalo, você não vai no médico todo mês, né? Não é algo comum. Sei lá, cada 3, 4 meses, você volta, dependendo do que você faz de tratamento. E aí você pega nesse período e fala, vou tomar, não dá nada. Poxa, se você tem esse acesso, se você tem uma médica que dá esse atendimento, doutora, vi isso aqui, tô pensando e tal. É isso aí. Esse caminho é porque daí complicado. o paciente, quando ele sempre se cuida, ele acaba tomando conhecimento de como as coisas funcionam. Então, o paciente vai no meu consultório e chegou o resultado de exame. Eu explico exame por exame, um por um. Ah, sabe o que é colesterol bom? É isso que é o ruim, tá? Vou explicando um por um. Ah, você sabe o que é o teu triglicerídeo tal? Você sabe por quê? Ah, não sei. Tá, quando você come isso. Então, ele começa a entender o funcionamento, entendeu? Então, aí você começa a perceber quando você tem o sintoma ou não. Então, aí você evita de chegar lá muito ruim. Você chega antes. Joana, esse mês eu vou trabalhar muito, eu vou ter que viajar e tudo mais. Tem como a gente mudar a minha suplementação? Porque eu vou ficar cansado. Ah, tá, tem. Então, a pessoa mesmo vai tomando consciência e identificando. Ela não chega lá no burnout, num excesso de cansaço, entendeu? Perfeito. Porque aí você tem que adaptar o tratamento e o estilo de vida que a pessoa quer ter. Eu trabalho, sou empresária, eu trabalho das 7 às 9 da noite. Tá, mas a pessoa vive daquilo, o dinheiro dela vem dali. E ele não vai parar de fazer isso, Ela entendeu? tem que suportar. Aí, como é que você... Então, você se prepara para fazer o que você quer. Você quer trabalhar todos esses dias, assim, assim, assim? Então, vamos achar uma estratégia para você aguentar isso. Senão a conta não vai fechar nunca, né? Você tá gastando mais do que você consome, do que você tem. Ah, não, mas eu quero ter uma vida mais tranquila. Tá, então vamos botar um monte de exercício. Então, você tem que ir adaptando. E aí, a pessoa toma conhecimento disso, entendeu? É bem mais fácil. Porque daí, eu vou ficar... Ih, já tô ruim. E às vezes eles ligam e falam, acho que meu ferro baixou. Então tá, vamos fazer exame. E normalmente eles estão certos depois de muito tempo. Faz lá que a B12 baixou, doutora. Então tá, vamos ver. E às vezes estão certos. E hoje a maior parte da vamos falar assim, queixa, acho que não. O maior motivo das pessoas procurarem ainda é o emagrecimento? Olha, no último ano aumentou bastante, porque veio essa história da tirzepatida, que é o Monjaro, então veio mais isso, assim. Mas normalmente, a maior causa, eu já fiz essa conta, já tabulei isso, as pessoas chegam por cansaço. Fadiga. Cansaço. E nem sempre tem assim. tem uma correlação com tá acima do peso? Não. Muitas pessoas se queixam de cansaço, fadiga, ansiedade. Essa é bem isso, assim, sabe? A maioria. Claro que daí vai lá, acaba vendo o resto, né? Fazendo check-up, enfim, vendo outras coisas. Mas a maioria dos meus atendimentos é por isso. E que normalmente é o mais fácil de resolver. Num caso desse, o que você faria, assim, mais ou menos? Tipo assim, uma pessoa saudável, que vai lá e fala assim, tô muito cansada, faz exercício. É novembro e tá cansado e exausto. Tá? Todo mundo, né? Novembro é o mês, não é? É, novembro. Sempre novembro. Mas se você for meu paciente, você vai em junho. Novembro você não vai estar assim. Vou descentralizar, mas eu já comprei viagem. Novembro a primeira semana de novembro é sempre o cansaço. Fatídico. Daí já vou viajar. Começou a viajar, já passou, daí o cansaço. Aí volta precisando tirar férias. Para dar um gás, exatamente. Não, o cansaço é a mesma lógica, a gente tem que achar a causa, né? Então, é teu estilo de vida, daí é um tipo de tratamento. Sim. Não, os meus exames estão ruins. É um pós-Covid, por exemplo. Eu fiquei internado um tempo, eu fiz uma cirurgia, uma lipoaspiração. Tá, perdeu muito sangue, enfim, vamos ver o que é. Então, a gente começa sempre tentando achar a causa disso. O maior medo dos pacientes é, e se a gente não achar nada? Tá, daí a gente vai ter que ir para um psiquiatra, daí a gente vai encaminhar, porque pode acontecer também, né? Mas normalmente você acha, porque o estilo de vida, a comida, sempre tem influencia muito, assim. Então, você primeiro faz os exames.
Legal. E mesmo com esses medicamentos, né? A tirzepatida, é isso? Isso, Tirzepatida é o Mounjaro. isso. Tá. E o Ozempic, ainda dá para falar que esse emagrecimento é um emagrecimento saudável? A pessoa que precisa tomar isso para emagrecer? Não, se ela precisa, ela tem um sobrepeso Uhum. e essa é uma boa ferramenta, os dois, para que ela consiga perder e ficar mais saudável. Isso. Daí, se ela perder o peso, ela vai Tá. ficar mais saudável. Agora, se você tem um paciente que vai fazer o tratamento e não vai mudar a alimentação dele, ele não vai ser um emagrecimento saudável. Ele vai parar de fazer o tratamento, a caneta, e vai voltar a comer como comia antes. Entendi. Entendeu? Então, você tem vou fazer o tratamento, aproveita para aprender a comer. Uhum. Não, já acontece. Eu vou lá, sento, fico falando com os pacientes. Tá, mas por que você perdeu isso? Tipo, não perdeu tanto quanto era porque vai, me conta. Aí a pessoa passa o dia inteiro sem comer, quando vai comer, come metade do sanduíche. Isso não é um emagrecimento saudável. Sim. Mas ela vai perder peso? Vai, porque ela parou de comer, enfim, tá tomando um remédio. Mas aí quando acabar o tratamento, o que ele vai fazer? Vai comer 2 sanduíches, Uhum. entendeu? Então ele é Vai compensar. saudável dependendo do jeito que você faz. Porque esse tratamento, eu acho que o que eu entendi, se você para, ele não vai te ajudar a manter essa falta de fome que você tinha enquanto você estava com a caneta. A não ser que você mude sua alimentação. Exato. Seria isso. Ou a não ser que daí a gente tem um problema de uma fome emocional, que aí é um outro tratamento, mas não Sim. são as canetas, né? Entendi. Que daí às vezes o paciente ele precisa tratar pro resto da vida. Né, por muito tempo, porque ele tem aquela coisa emocional e tal. Daí enfim, daí são medicamentos via oral, não é o injetável. Mas a caneta, se você é muito nítido assim quando você trata o paciente. Se ele faz tudo certinho, ele pede mais, ele para de tomar, ele não precisa mais fazer. Olha que legal. Mas por quê? Porque ele voltou a fazer exercício, que ele tá Sim. Então é todo um. Sim. É o mudar um conjunto. estilo de mudar um estilo de vida mesmo. Exato. Que legal. Bacana. É interessante porque, assim, muitas vezes quando a gente escuta, né, do emagrecer com o Ozempic, com o Mounjaro e tal, não sei, às vezes ficou no ouvido que é uma coisa, pô, você tá tomando remédio para emagrecer. Parece que é uma coisa assim, eu sempre tive uma visão assim, não é certo, sabe? É uma coisa, acho que a Ozempic, assim, não é certo. E eu acho bom que as pessoas pensem isso, sabe? Porque senão fica uma coisa muito fácil. Tipo, a solução de todos os meus problemas vai ser ir lá e comprar uma medicação e fazer. Aplica em casa, não precisa nem ir no médico, Sim. enfim. E não é isso, né? Ele é perigoso também. Sim. Eles podem fazer, tem risco de pancreatite, tem risco de fazer alguns problemas da tireoide. Então, ele é um remédio igual, Sim. não é tão simples assim. Só que a gente também pensa assim, foi pelo caminho fácil que é fazer o remédio. E não é um caminho fácil, né? Para quem tem problema de peso, que é obeso mesmo. Bariátrica não é um caminho fácil, é difícil, né? É toda uma mudança, o paciente perde massa. Por causa da vida tem que fazer coisas na veia, enfim, endovenosa. É um processo muito difícil. Então, às vezes a gente pensa que o remédio é fácil, e daí você fala, ai, gente, tá indo pro remédio muito fácil. Ai, Sim. fazer cirurgia, porque não sei o quê. Mas Não fácil. não é tão fácil. Você assim. tem bastante pacientes que fazem bariátrica? Pós-bariátrica, sim. Pós-bariátrica. E já indiquei paciente para fazer bariátrica Sim. também. Acho que uns 3, assim, que eu fui no médico, inclusive, com eles, e falei, olha, eu acho que você tem que fazer. Levo todo o histórico do paciente e falo, ele já perdeu peso, daí entrou pandemia, perdeu lá 40 quilos, mas enfim, entrou pandemia, ele ganhou de novo, já tratou, não dá, Não tem o que fazer. não tem o que fazer, e tá com problema de saúde, tá com trombose, tá com isso, não tem o que fazer. Aí eu indico, vai fazer uma bariátrica. Legal. Entendeu? Porque isso também existe, né? A gente não pode Sim, achar que também não sim. existe, né? E existe para isso, né? Para Exato. ajudar essas pessoas que não conseguiram. Exato. Muito legal, muito bom. Bom, então, né, se você quiser ter um atendimento VIP, né, quiser melhorar a sua saúde, o seu bem-estar, ou principalmente fazer a prevenção, né? A prevenção. E isso eu ia te perguntar depois, naquele vídeo que a gente vai gravar, mas prevenção ou tratamento? Prevenção. Então, legal. É bacana entender isso, porque acho que o brasileiro ainda ele é um povo que está muito... Eu vou quando eu tenho um problema. Espera ter para buscar, né? Essa mentalidade. Essa coisa de ter o médico como um aliado ali para você ter longevidade, para você ter bem-estar, para você ter disposição, qualidade de vida, eu acho que é uma coisa que está começando a chegar um pouquinho mais próximo. Que as pessoas estão começando a estudar um pouquinho mais, e ter acesso a essa informação e saber que isso existe. Também. Né? Porque também. é uma coisa muito...
é que a gente tá ligado ao tradicional, né? Isso. Lá antigamente o médico de família que ia em casa, depois só hospital, só especialista. Então a pessoa tem um problema no joelho, ela não pensa em um médico generalista, ela pensa em um ortopedista de joelho. Uhum. Então agora estão entendendo que talvez que existe um outro mundo, que existe a prevenção, né? Uhum. Então eu acho que tá muito nessa fase ainda. Sim, tá. Então, tá na moda também, né? É, Está na moda. você buscar a prevenção, né? Não precisar estar com a doença para tratar, porque aí acaba sendo muito mais difícil, né? Muito. Depois que você já descobriu algo. Fale. Vamos fazer a nossa máquina que manda. Joana, com a gente tem Joana. a máquina que manda. Ela é a nossa nova integrante aqui do Manda Quem Pode. É uma E essa brincadeira. máquina aqui, ela tem perguntas polêmicas, tá? Perguntas... Tirar. Deixa eu desligar essa música dela. Isso. Pronto. Ela tem perguntas polêmicas. Eu vou te dar uma fichinha para você pescar uma bolinha Que ali bonitinho. e ver a pergunta que sai. Será que eu consigo pegar a bolinha? É, esse aqui, ó. Você mexe aqui, daí. Eu acho que a Poliana configurou ela para roubar o dinheiro da gente só. É tipo aquelas máquinas de mercado, sabe? Gente, uma amiga minha, ela pegou aquele ursão, sabe? Ah, Eu peguei legal. também. É no outro Aqui? maior. Aí você pode apertar até sair a musiquinha. Aí, faz uma. Aí. Aqui. Agora aperta. Eu peguei um ursão também, mas eu acho que eu gastei mais do que eu gastaria para comprá-lo. Não veio, tem Não mais uma veio. chance. São 3 chances, eu acho. É que ela não... Ai, pode me dar mais chance. Dá mais Tem uma mais vez. fichinhas, tem mais fichinhas também. Vou de novo. Vamos lá. Taranana, o que será que vem aí? Vamos ver. Eu vou virar ela assim, ó. Isso, dá uma chacoalhadinha, né? A minha filha, ela tem uma... Ela fica Pronto, a arrumando. médica não sabe, vocês tiram pra mim. Não pegou? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou facilitar. Cadê? Vai, doutor, pode Pega pegar uma uma. bolinha. pegar a mesa que eu tava tentando. Essa não tem nada, é a única que não tem. Jura? Mentira! Pergunta pra ela, tem 2 que não tem. Mentira! E foi essa que eu tava mirando. Mais uma. Ai, essa Não tem. é possível. Pode Falei? apertar. Poliana Aí. manipulou tudo isso. Vamos lá. Posso ler? Pode. Na sua opinião, tem muita gente vendendo sonho por aí? Como você enxerga isso? Aí tem, né? Tem. Mas tem umas pessoas que vendem sonhos que são bons de comprar. Uhum. Eu acho que a gente tá numa época no mundo, a história da informação que a gente tava falando, que às vezes a pessoa ela precisa ter um estímulo que ela não teria acesso numa biblioteca, num lugar assim. E antigamente quem fazia, entre aspas, isso eram os artistas, né? Que a gente via na TV, né? Eu quero ser o Sim. fulano, e aquele glamour, enfim. E hoje a gente tem algumas referências, por exemplo, de mercado financeiro, de estilo de vida, que aquela pessoa inspira de verdade. Ela tá vendendo, entre aspas, um sonho, mas talvez o espectador tá precisando dessa injeção de ânimo, Sim. né? Acho que a pergunta foi mais direcionada para as pessoas que vendem sonhos errados, mas enfim. E tem aqueles que eu acho que são maldosos mesmo, mas falta caráter, né? Sim. Pessoa que vende coisa que não existe mesmo, né? Uhum. Isso a gente tem muito exemplo, né? O Sim. bom era ter um super filtro, né, na internet, para você conseguir filtrar ali o que é bom, o que é ruim. E ao mesmo tempo também tem aqueles extremos onde isso eu falo muito para meus pacientes, como se aquilo fosse muito fácil. Nossa, eu tenho um tanquinho, sou linda, maravilhosa. Você vai ver a pessoa fazendo uma cirurgia plástica, na verdade, né? Isso. Mas o espectador tá achando que aquilo é possível, e aquilo não é possível, né? Então a gente tem que cuidar, eu acho que além do sonho que as pessoas veem, que alguns são bons, é a expectativa que a gente tem. Isso. Mais ou menos isso. Muito bom. É aquela coisa, toma esse whey aqui que você vai ficar sarada igual a Virgínia, que come não sei quantos ovos por dia, mas ela foi lá e fez uma cirurgia HD, né? Exato. E, É. óbvio, né? E tem gente que acredita que se ela comer 10 ovos por dia e tomar aquele whey, ela vai ficar... Ela vai ficar, Não, se tem- frustra, fica doente, Fica né? doente. Então, isso. assim, e na parte financeira também tem muito, tem muito, assim, né? muito. Ganha não sei quanto em X tempo. Isso. Cara, né? Mas pode ser que aquela pessoa conseguiu fazer isso. Uhum. E você vai estudar, e você vê a referência, mas tem bastante. E as pessoas, como eu não consigo? Isso. Sim. Como eu não consigo pagar as minhas contas e ganhar tanto dinheiro? Não consegue, o normal eu não consigo. Né?
Até porque o caminho é longo, né? Nada vem fácil. não Isso que vem as pessoas têm que fácil. entender. Não, o dinheiro ele não vem fácil, que é muito se fala em dinheiro relacionado a sonhos. Podia também, vir, né, gente? Podia, mas né? não Ia vem. ser uma beleza. Mas você sabe que, falando de dinheiro, eu já conheci algumas pessoas que, entendendo a história, falaram, essa pessoa nunca pensou que o dinheiro é uma coisa difícil. Não. Essa pessoa ela nunca viu o dinheiro como fruto só de trabalho. É isso. E eu acho que tem um livro que é do T. Ia Harvey, ser legal. que ele fala, é Os Segredos da Mente Milionária, né? Eu te dei para ler ele faz muito tempo. E é bem a relação que a gente tem com o que a gente quer. Não só dinheiro, ele fala, né, mente milionária, então ele fala sobre o dinheiro e tal, mas o que vários outros autores também falam sobre a abundância, sobre a prosperidade, sobre o relacionamento, sobre família, né? E tem gente que fala assim, poxa, para eu ter uma relação boa com a minha família, eu preciso desprender muito tempo. Mas tempo não é sinônimo de tempo com qualidade. É isso aí. Né? Para ganhar muito dinheiro, eu preciso de muito trabalho. Mas tem um monte de gente que não trabalha dessa forma braçal que você trabalha. Ela não está trocando músculo e suor por dinheiro. Por tempo e dinheiro, né? Isso aí. A conta dessas pessoas é um pouquinho mais... Tem muito mais multiplicação do que soma. E aí a pessoa olha e acha que é de uma outra forma, um outro caminho, e que é muito mais fácil, enfim, né? Ou muito mais difícil, mas não é a realidade. E quando você olha, existem os gênios, né? Enfim, que são pessoas, Elon Musk, né? O Zuckerberg, essas pessoas assim. E existe aqueles que, quando você olha que a pessoa tem... Flávio Augusto é uma pessoa assim, eu conheci ele. Gente, ele trabalhou muito para ele ter o que ele tem hoje, entendeu? Ele é uma pessoa de sorte, pode ser, né? Que, né, a sorte sempre estava ali esbarrando. Mas ele trabalhou muito, ele é um cara que tem uma visão, ele tem uma mente que pensa em prosperidade. Sim. E aí chegou aonde tá. Aí você vai escutar ele falando, não tem, gente, é trabalhar mesmo. É ser bom, é trabalhar, ir lá e correr atrás, né? E daí tem as formas menos difíceis de fazer isso, né? Que aí você vai investir, enfim, mas daí é uma outra categoria. Mas qualquer pessoa que você olha que tenha muito dinheiro, e que seja bem sucedido, porque é diferente, né? Se ter muito dinheiro e ser bem sucedido, aí você vai ver que o passado, essa pessoa trabalhou sim. Lógico. E outra, acho que o amor pelo que você faz também ajuda, né, nessa questão de... E essa visão, né? Porque quando a gente fala do teu atendimento, da tua clínica, e ela não foi premiada à toa, né? Imagino que você também nem deva ter tantos concorrentes na tua área, porque o que você oferece ele é muito único. Essa é uma frase que eu já falei quando uma vez eu fui contratar o pessoal de marketing, e quando eu falo, pessoal de marketing falou assim, antes de você vir querer escrever, vem aqui, olhe como é, porque é diferente. Não tem como eu te explicar como é que é, né? Que eu falei, mas quando a pessoa quer escrever sobre isso, você tem que ir lá, sentar lá, ver como é que essa é a realidade. Sim. E aí você vai, você conhece, eu falava assim para eles, eu não tenho concorrente, porque ninguém sou eu. Tipo, pode ser que eu tenha um médico que faça a mesma coisa, que seja tão bom quanto, na mesma cidade. Mas assim, ninguém sou eu. A pessoa quer ir lá, quer sentar, quer bater papo. Então, esse negócio da concorrência não existe, né? Sim. Porque não tem igual, não tem as funcionárias, não tem todo o conceito. E então... tudo é uma identificação, né? Pra você querer continuar lá. É uma identificação. Eu identifiquei com ela, por isso que ela se torna diferente da outra. Sim. Então, não tem essa questão, mas foi muito legal. Nosso bate-papo, adorei conhecer um pouquinho mais. Fantástica. Gostei muito de conhecer. Bom, eu também. Eu quero conhecer essa clínica, tá? Vamos lá, são Fiquei super curiosa. convidados. Tomar um café sem mesa. Não tem problema. Pode ser sentadinho lá tomando uma vitamina. Novembro. Não, vai antes, né? Antes. Pra não chegar ruim em novembro. Pra não chegar cansado em novembro. Perfeito. Joana, a gente tem a caneca aqui obrigada. da Só Caneca, que é uma parceira nossa. Uma Ai, que pode. linda. Adorei. Aí a gente vai te dar cookies. Cookies, né? Também. Já que está chegando a Páscoa Adorei. da Beni Bolos. Eu como também. Come eu sou também, né? 100% o dia inteiro. Mas acho que eles vão ser roubados pelos meus Eu ia filhos falar, também, tem mas tudo 3 bem. mil bem certinho ali. Muito possivelmente. E assim, se eles roubarem, são realmente inteligentes, porque é maravilhoso. Esses cookies é muito legal da Beni, que você também pode comprar e congelar. E Ai, depois que você legal. só aquece eles, né? É uma ótima opção. Às vezes você quer servir um Não fica convidado, mole. não fica mole, não. Ele continua com a mesma textura e gostoso. É daqui de Curitiba? É daqui de Curitiba. Que aham. delícia. Eles ficam Vou ali no Laú. experimentar. Isso.
Muito bom. A Ana, que fez a nossa maquiagem, a minha, a da doutora Joana. A Mai, que fica aqui no Cristal também, essa loja que sempre me veste. O Guto, que faz os nossos vídeos, as nossas fotos. A de nosso Panite, que fez o nosso catering, que tá ali fora. Muito bacana. Vou fazer a minha também. A loja da minha paciente, que forneceu a minha roupa. Qual que é a loja? Pode falar. Casa Odélia é sensacional, gente. Eu Ah. gosto demais de lá. E ela é uma querida dona. E eu falei, tem um podcast. E me ajeita aí. Eu não sou muito boa de moda, sabe? E ela tem um super bom gosto. Olha aí, que legal. Que Depois bacana. me seguir. Casa Odélia. Casa Odélia, tá? O arroba dela, depois a gente coloca aqui. E até a próxima, pessoal. Até mais, gente. A gente se vê no próximo episódio.